A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Bem-vindo a mais um Encontro com Deus, o nosso devocional onde marcamos um tempinho do nosso dia para estar na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Espero que todos estejam bem, para a glória do Senhor, que possamos estar lutando, em guerra, porque todavia nós temos que lembrar que aqui não é um campo, um veraneio, Aqui nós estamos num campo de batalha, e nessa batalha não tem trégua, nessa batalha não tem tratado de paz, muito pelo contrário, a cada dia, a cada instante nós estamos lutando contra um inimigo que está nos sondando e que procura em nós brechas para nos derrubar, mas pela glória do Senhor, nós sempre estamos ali, perseverantes na presença do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Não importa como o mundo está, não importa como as pessoas estão, importa como você está na presença desse Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Você pode se inscrever no canal, se sentir no coração, clica, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que você crê que também se interessam pelo assunto, em nome de Jesus. E se é a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Espero que juntos possamos desfrutar das bênçãos do Senhor sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos com um projeto Aplicação Pessoal, aplicando a Bíblia na minha vida, extraindo lições de toda a Bíblia Sagrada para aplicarmos no nosso viver, em nome de Jesus, porque afinal de contas, toda a palavra de Deus, ela é proveitosa para o ensinamento. Aleluias, glória a Deus. Nós estamos aqui no livro de Josué. Hoje nós vamos ler o capítulo 10, ele é um pouco extenso, amém? Eles são, deixa eu dar aqui uma olhada, ele é 43 versículos, Mas a gente vai ler todo com paciência, em nome de Jesus. Acompanhe, pegue também a sua Bíblia, acompanhe comigo, pegue a sua caneta para poder anotar as coisas que para você Deus falou mais forte. Lembrando que também nos comentários você pode deixar o seu pedido de oração, que o seu nome é colocado ali no caderno de oração, onde existe uma igreja de mulheres guerreiras que estão intercedendo pelas pessoas que estão nesse caderno. Até pode deixar também o teu questionamento, alguma dúvida que você tem a respeito de algum assunto que você leu na Bíblia Sagrada, amém? Que nós procuraremos, pela direção do Espírito Santo, fundamentado na Bíblia Sagrada, trazer a resposta. E pode deixar também o seu testemunho, é claro, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui para a leitura de hoje, em nome de Jesus, Josué capítulo 10, que diz assim: Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouviu dizer que Josué havia tomado e destruído completamente a cidade de Ai e matado o seu rei. E ouviu dizer que o mesmo havia acontecido com Jericó e o seu rei. Também soube que os gibeonitas tinham feito um acordo de paz com os israelitas e que viviam entre eles. Os moradores de Jerusalém ficaram com muito medo, pois a cidade de Gibeão era tão grande como qualquer outra governada por um rei, e era maior ainda do que Ai, e os seus homens eram soldados corajosos. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Então Adonisedeque enviou mensageiros a Oã, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laques, e Debi, rei de Eglon, com a seguinte mensagem: venham me ajudar a atacar Gibeão, porque o povo de lá fez um acordo de paz com Josué e com os israelitas. Esses cinco reis amorreus de Jerusalém, Hebrom, Jarmute, Laques e Eglon ajuntaram-se com todos os seus exércitos e cercaram Laques e Eglon. Ajuntaram-se com todos os seus exércitos. Os gibeonitas, então, mandaram dizer a Josué no acampamento de Gilgal: não abandone a gente, venha depressa nos ajudar e salvar todos os reis amorreus
que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué e todo o seu exército partiram de Gilgal, e o Senhor Deus disse: Não fique com medo desses reis, pois eu já lhe dei a vitória. Nenhum deles será capaz de resistir. Josué saiu de Gilgal e marchou a noite toda, subindo sempre. Ele atacou de surpresa, e o Senhor Deus fez com que os seus inimigos ficassem apavorados quando viram os exércitos de Israel. Assim, os israelitas os derrotaram completamente em Gibeão e os perseguiram na descida de Bet-Horon, combatendo até Azeca e Maquedá. E enquanto eles fugiam dos israelitas, correndo na cidade de Bet-Horon até Azeca, o Senhor jogou do céu grandes pedras de gelo sobre os inimigos, e eles foram mortos. E morreram mais pessoas com essa chuva de pedras do que no combate com os israelitas. No dia seguinte, no dia em que o Senhor deu a vitória aos israelitas na luta contra os amorreus, Josué falou com ele e na presença dos israelitas disse: Sol, fique parado sobre Gibeão. Lua, pare sobre o vale de Aijalon. O sol ficou parado e a lua também parou, até que o povo vingou dos seus inimigos. Estas palavras estão escritas no livro dos justos. O sol ficou parado no meio do céu e atrasou a sua descida por quase um dia inteiro. Nunca tinha havido e nunca houve um caso como este. Um dia em que o Senhor obedeceu à voz de um homem. Isso aconteceu porque o Senhor combatia a favor de Israel. Depois disso, Josué e o seu exército voltaram ao acampamento de Gilgal. Os 5 reis escaparam e se esconderam na caverna de Maquedá, mas foram descobertos. E Josué ficou sabendo que estavam escondidos lá. Então disse: rolem algumas pedras grandes até a entrada da caverna e ponham alguns guardas. Mas não fiquem lá. Persigam os inimigos e ataquem os que ficaram para trás. Não deixe que eles voltem para as suas cidades, porque o Senhor nosso Deus já os entregou a vocês para serem mortos. Josué e os seus soldados os mataram até acabar com quase todos eles. Os que escaparam ficaram dentro das suas cidades, protegidos por muralhas. Então, todos os soldados de Israel voltaram sãos e salvos para o acampamento de Maquedá, onde Josué estava. E ninguém tinha coragem de dizer nada contra os israelitas. Depois Josué disse: Aleluias, glória a Deus. Tirem as pedras da entrada da caverna e tragam aqui os 5 reis. E isso foi feito. Tiraram da caverna os reis de Jerusalém, Hebrom, Jarmute, Lax e Eglon, e os levaram a Josué. Josué chamou os homens de Israel e ordenou aos oficiais do exército que tinham ido com eles: venham aqui e ponham os pés no pescoço destes reis. Eles fizeram isso. Aí Josué disse: não tenham medo, não percam a coragem. Sejam fortes e corajosos, porque o Senhor, aleluias, glória a Deus, fará isso com todos os inimigos que vocês enfrentarem. Então Josué matou os reis e os pendurou em 5 postes de madeira. E eles ficaram ali pendurados até o anoitecer. Ao pôr do sol, Josué mandou que eles fossem tirados dos postes e jogados na caverna onde tinham se escondido. E puseram na entrada das cavernas grandes pedras que estão lá até hoje. Neste mesmo dia, Josué atacou e tomou Maquedá. Matou o rei e todos os moradores da cidade. Ninguém ficou vivo. Ele fez com o rei de Maquedá o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Em seguida, Josué e o seu exército
foram de Maquedá até a cidade de Líbna e atacaram. O Senhor Deus também deu aos israelitas a vitória, e fizeram com o rei de Líbna o mesmo que haviam feito com o rei de Jericó. Josué e o seu exército foram de Líbna a Lasque, e eles cercaram e atacaram a cidade. No segundo dia de combate, o Senhor deu aos israelitas a vitória sobre a cidade de Laques. E como haviam feito em Líbna, também em Laques mataram todas as pessoas. Então Orã, rei de Gezer, saiu para ajudar Laques. Porém, Josué derrotou o rei de Gezer e o seu povo. Não deixou ninguém vivo. Depois, Josué e o seu exército foram de Laques até Eglon. Eles cercaram e atacaram a cidade e tomaram no mesmo dia e mataram todos como haviam feito em Laques. Aleluia, glória a Deus. Aí Josué e o seu exército subiram de Eglon até a cidade de Hebrom. Atacaram e tomaram a cidade de Hebrom. Mataram o rei e todos os moradores de Hebrom e das cidades vizinhas. Josué mandou que destruíssem completamente a cidade, como tinham feito com Eglon. Ninguém ficou vivo. Então Josué e o seu exército voltaram e atacaram Debir, tomaram a cidade, o seu rei e também todas as cidades vizinhas, matando todas as pessoas dali. Josué fez com Debir com o seu rei o mesmo que havia feito em Hebrom e Líbna e com os seus reis. Assim Josué conquistou toda aquela terra. Derrotou os reis que moravam nas montanhas, na região sul, nas planícies e ao pé das montanhas. Ele não deixou ninguém vivo, todos foram mortos. Era isso que o Senhor, o Deus de Israel, havia mandado. Josué os derrotou, desde Cádiz Barneia até Gaza, e toda a região de Gozém, até Gibeão. O Senhor Deus, o Deus de Israel, lutava pelo povo, e por isso Josué dominou esses reis, as suas terras numa só guerra. Depois disso, Josué e o seu exército voltaram para o acampamento em Gilgal. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vemos aqui, né, que houve uma conspiração contra o povo de Deus, né? Nós vemos que aqui eles se juntaram, né, contra o povo, os gibeonitas, contra o povo de Gibeão, porque o povo de Gibeão tinha feito aliança com Josué, com o povo de Israel. Nós vimos, né, no capítulo passado, que ali, para fazer essa aliança, os gibeonitas, eles enganaram a Josué, e Josué, por não ter pedido, tanto ele como os príncipes de Israel, não terem pedido o direcionamento de Deus, foram enganados pelo povo de Gibeão, e assim aquele povo ficou morando no meio de Israel, no meio do povo de Israel, sendo ali, né, servos deles, porque eles ficavam responsáveis por cortar a lenha e por abastecer com água todo o povo de Israel e a casa do Senhor. Então nós vemos que esse povo ele se levanta contra aqueles que se juntaram com Israel, planejando a destruição deles. E quando os gibeonitas eles sabem disso, chega isso aos ouvidos dos gibeonitas, porque eles veem o movimento, então eles pedem socorro a Gideão, ou a Josué. Então ali Josué vai ao socorro, né? E eles realmente prosperam e Deus abençoa tudo isso, porque eles tinham feito aliança. Mas aqui lembrando, gente, mais uma vez, pelo amor de Deus, Deus hoje não é mais assim. A irmã, Deus mudou? Não. A trajetória, o período da história em que nós estamos vivendo é diferente, certo? Aqui Deus estava selecionando um povo, estava fazendo esse povo conquistar. Amém? Então, ali Deus ordenava aquilo, porque Deus conhecia o coração daquele povo. Mas hoje, Jesus, ele tirou,
né? Essa coisa do olho por olho, dente por dente. E hoje nós estamos vivendo o dar a outra face. Nós estamos vivendo uma guerra, uma grande batalha, como foi falado no início desse vídeo, mas não contra pessoas, contra seres vivos, mas contra principados e potestades do mal. A nossa luta, como diz Efésios 6, a partir do versículo 10, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas os principados e a potestade do mal. Esses inimigos, sim, nós não precisamos temer. Esses inimigos, sim, nós não damos trégua a ele. Muito pelo contrário, nós avançamos e vencemos. Não porque somos melhores, não porque somos mais fortes, mas sim porque nós estamos sendo direcionados pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito Santo está em nós. Porque existe um anjo direcionado a cada um de nós. Aleluias, glória a Deus, para que a glória do Senhor se manifeste na vida daquele que se entrega ao Senhor e serve os seus caminhos. O nosso Deus, ele é, sempre foi e sempre será o mesmo. Mas hoje nós temos a consciência que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e contra as potestades do mal. Aleluia, nas regiões celestiais. Por isso que a nossa guerra hoje não é com pessoas, não é batendo boca, não é ferindo ninguém, não é destruindo ninguém, mas é sim destruindo as fortalezas das trevas mediante a nossa intimidade com Deus, a nossa busca, a nossa reverência à presença desse Deus Todo-Poderoso em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Então aqui nós vemos que esses reis, eles se levantam, mas Deus levanta Josué e diz a Josué exatamente tudo o que ele deveria fazer. E é interessante que em meio a essa guerra, em meio a essa luta, houve a ação de Deus, porque se caiu o quê? Pedras de gelo. Você já imaginou ali em pleno, como eu posso dizer, região desértica, ali, né? Acontece o quê? Pedra de gelo caindo do céu. Ninguém poderia dizer que era ação de homem, mas foi ação do próprio Deus. Aleluias. O que é que isso me ensina? Deus, ele te manda guerrear, mas nessa peleja, ele peleja mais do que você. É ele que no momento exato que você está orando, jejuando, buscando a presença de Deus, adorando, lendo a palavra, resistindo ao mal, se dedicando a Deus, como diz, né? Resumindo, se submetendo a Deus, resistindo ao diabo, Deus faz o diabo fugir, porque Deus entra em ação. Na guerra, nós não vencemos porque somos bons, porque na realidade quem peleja mais é ele do que nós. É ele que cerca o inimigo, é ele que para o inimigo, é ele que faz com que o inimigo bata em retirada. Mas o nosso trabalho, o nosso serviço, tão somente é ficar confiando no Senhor. Assim como esse povo aqui confiou em Deus, nós temos que confiar em Deus, mas temos também que fazer a nossa parte. E a nossa parte qual é? Se levantar contra as pessoas, pagar na mesma moeda? De jeito nenhum. A nossa parte é orar, buscar, se render, ficar dependente da vontade de Deus e ficar alerta para o que Deus nos direciona. E você vê que aqui, aleluias, o Senhor, ele operou de forma tal, né? Porque eu creio que quem colocou essa palavra na boca de Josué foi o próprio Deus, de ordenar ao sol e ordenar à lua que parassem ali. E foi quase um meio-dia, como diz a palavra, né? Que falou que o sol e a lua ficaram parados. Quase um dia inteiro. Você já pensou? Isso não é ação de homem, isso é ação de Deus. O impossível de Deus pode acontecer na tua vida, sim. A palavra de Deus diz que se a gente tiver fé como um grão de mostarda, gente, o grão de mostarda é muito pequeno. Quem conhece ali o coentro, né, a semente do coentro, ela não é pequena, o grão de mostarda é menor ainda. O grão de mostarda, ele pode se assemelhar, sabe o quê? Ao alpiste. Aquela sementezinha do alpiste, que é bem pequenininha. Mas ele chega a gerar árvores de mais de 30 metros de altura.
Aleluias! Assim o Senhor, Ele diz para mim, Ele diz para você, que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nós diremos a esta montanha, lança-te ao mar, e ela vai lançar. O que é que isso quer nos dizer? Não existe impossíveis para o Deus que você serve. Não importa qual seja a situação que você esteja vivendo, não importa qual seja o inimigo que se levantou contra a tua vida, o teu Deus, Ele é maior do que tudo isso, e Ele pode sim, além de fazer coisas aos olhos dos homens, fazer coisas que os homens não podem ver nem perceber, mas que sabem que existe uma ação dele ali, direta, em nome de Jesus. Não retroceda, não desista, não esmoreça. Você pode até estar fraco, você pode até estar desanimado, você pode até estar desesperançado, mas creia, tenha fé. Mas aí você pode dizer: irmã, como é que eu alcanço fé? Irmã, eu não acredito mais, eu perdi a fé, eu perdi a esperança, eu não acredito que Deus se importa, eu sei que Deus existe, mas eu não acredito que Ele se importa com o meu problema. Ô, meu irmão, é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Leia a palavra. Mesmo que no começo você leia sem força, sem vontade, com murmuração no coração, mas deixe essa palavra fazer a limpeza dentro de você. Você alcança intimidade com Ele, conversando com Ele. Tira assim um lugar para você, sabe? Um lugar secreto, o teu quarto de guerra. E vai buscar a presença desse Deus. Chora na presença dEle. Deixa o teu coração se derramar na presença dEle. Diz tudo. Aleluias. Você vê que Jó, quando se toca assim de ver a presença de Deus, Jó se derrama na presença de Deus, e Deus responde a Jó de forma magnífica. E a palavra de Deus diz que nada Jó pecou. Aleluias. Deus, Ele quer ouvir, Ele quer escutar de você. Aleluias. Em nome de Jesus, se derrame na presença do Senhor. Por maiores que sejam os inimigos que te cercam, por maior que sejam os problemas, porque às vezes vem na nossa vida enxurradas de problema. Não é um problema. Parece assim que um vem amarrado num cordão com o outro. Aí chega um, chega outro, chega um e chega outro, a ponto que a gente perde mesmo a esperança. É nesse momento que você tem que buscar a presença do Senhor. É nesse momento que você tem que se derramar mais ainda na presença do Senhor. Ficar dependente dEle, porque se necessário for, Ele para o sol para você vencer. Se necessário for, Ele para a lua, Ele para o vento, Ele muda as estações para que o povo dEle tenha a vitória. Mas pode ter certeza de uma coisa: o inimigo, ele não tem autoridade sobre a tua vida, a não ser que você a dê. A não ser que você a delegue, porque Satanás, ele está subordinado ao poder de Deus que habita na tua vida. A palavra de Deus, ela diz para nós que ele não tem autoridade em tocar no ungido. Quem é os ungidos? São aqueles que estão buscando, são aqueles que estão se entregando, se dedicando, mesmo perseguidos, estão adorando a esse Deus Todo-Poderoso. O ungido não é uma pessoa melhor, não. O ungido é uma pessoa que toma posição de estar adorando e servindo a esse Deus Todo-Poderoso. Aleluias, glória a Deus. É isso que muitas vezes a gente não entende. A gente tem que colocar no nosso coração que Deus usa o pequeno para envergonhar o grande. Deus usa aquele que nada é para envergonhar aquele que se acha ser tudo. Deus é Deus, meu irmão. Então deixa Ele agir na tua vida. É como Ele disse aqui, quando Ele pega aqueles reis e manda os soldados, né, ali, né, que Ele chama, deixa eu ver aqui, os homens de Israel, aos oficiais do exército. E Ele manda colocar ali a cabeça no pescoço daqueles reis. Hoje eu vejo pelo âmbito espiritual. Tem gente que diz assim: tem crente que fala: o diabo está debaixo dos meus pés. Se o diabo tivesse debaixo dos seus pés, ele tinha lhe destruído. É verdade, se você não tivesse o Senhor Jesus Cristo. Foi o Senhor Jesus que esbagaçou a cabeça de Satanás
e colocou ela debaixo dos nossos pés. Isso é sim uma verdade. O diabo está debaixo dos pés daqueles que se rendem ao Senhor, que têm uma vida na presença do Senhor. E nós não somos para temer a Satanás. Nós somos sim para temer a Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, honrar o Espírito Santo que habita no nosso ser. Por quê? Porque Ele é o Deus que tudo pode. E Ele subjugou a Satanás. Não por causa de quem somos, mas porque o Espírito de Deus habita em nós. Se aposse dessa verdade. Não tenha medo de declarar, não. A glória de Deus na tua vida, não. Em nome de Jesus. É claro que nós, como seres humanos, se fosse bater de frente com Satanás, a gente era destruído. Mas nós, como servos de Deus, ungidos do Altíssimo, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não perca essa autoridade. A palavra diz, submete-se a Deus, resiste ao diabo. A palavra diz para a gente resistir. Como é que a gente resiste a Satanás sem ter o Espírito de Deus? Não resiste. Sabe por quê? Porque ele conhece as nossas debilidades, ele conhece as nossas fraquezas. Ele nos policia. Mas quando nós estamos ali, se submetendo a Deus, se subjugando ao Senhor Deus Todo-Poderoso, a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos ali com a delegação do poder dele ao nosso favor. E por isso sim, nós vencemos a Satanás e ele é colocado debaixo dos nossos pés. E ali Deus nos faz conquistar vitórias sobre o nosso pecado, sobre as injustiças, sobre as tentações, sobre as perseguições. Uma coisa é certa, meu irmão, tudo na nossa vida coopera para o nosso bem. Então, nós temos que acreditar, confiar. Eu tenho duas escolhas. Ou eu confio nessa palavra, ou eu não confio. Agora eu tenho que ter cuidado, sabe? Porque tem gente que não quer ler Bíblia. Eu poderia fazer aqui um vídeo editado, pular a leitura da palavra. Ah, irmão, vai ficar um vídeo extenso porque está lendo a palavra. A intenção do canal é essa, é a gente ler a palavra. É a gente soltar o celular, né, a Bíblia de celular e pegar a nossa Bíblia física. Ir lá, ler, sabe? Marcar coisas que para nós são importantes e que a gente pode um dia chegar aqui, abrir e eu me lembrar, eu estar numa luta e eu ver aqui, ó, a palavra do Senhor dizendo para mim, aleluias, o Senhor jogou do céu grandes pedras de gelo, o sol parou, a lua parou, aleluias, e foi escrito tudo no livro do justo. Quer dizer, teve um livro que escreveu tudo o que foi acontecido nessa história. A tua história está sendo escrita, você nem sabe. Aleluias. Mas deixe o Senhor agir na tua vida. Toma para ti a palavra que Deus deu a Josué. Seja forte, seja corajoso. Você não precisa ter medo das trevas. Você precisa sim se render a Deus e acreditar na ação dele sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus amado, Pai querido, Deus eterno, obrigado por essa palavra, Senhor, que nos lembra que nós precisamos estar com a vida no teu altar, porque os inimigos são muitos, são fortes e são ferozes, mas também não são nada na tua presença. Senhor, que a gente possa cada dia, Senhor, se render mais a ti, se entregar mais a ti e te adorar em espírito e em verdade. Pai, te entregamos, Senhor, as pessoas que estão no caderno da oração e te pedimos tua bênção, em nome de Jesus. Amém? Senhor te abençoe, fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.